Olá doutores e doutoras, sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 100 vídeos em 100 dias. Gente, já passamos da metade, daqui a pouquinho já vão acabar os vídeos, vocês vão ficar livres de mim, brincadeira. Eu vou sentir muita falta de vocês, eu vou ver já uma próxima série para poder fazer para vocês, para poder o Jader permanecer aqui com a gente. Então, mesmo após o fim dessa série de 100 vídeos em 100 dias, talvez de uma forma um pouco mais espaçada, mas nós teremos outros vídeos, então permaneçam aqui conosco no nosso canal. Bacana? Meus amigos, o tema de hoje: como eu passei na OAB. Como é que eu fiz para poder passar na OAB? Quais foram as técnicas? Eu bati tambor, eu fiz mandinga, eu pedi a Deus. O que eu fiz na minha vida para poder passar na OAB? Mas antes de adentrarmos nesse tema, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e já dera. Solta a vinheta. Sabe, tu vai entrar no vídeo, né? Solta a vinheta. Então vamos lá, galera, como que eu resolvi passar no exame de ordem? Primeiro segredo que eu conto pra vocês: eu nunca fui um nerd na faculdade, não, nunca fui. Eu fui um péssimo exemplo de aluno, eu fui aquele aluno que ninguém poderia ser. Mas por que, de uma certa forma, eu fui aquele aluno que não era um bom exemplo? Não é porque eu ficava vadiando, não é porque eu ficava nos jogos jurídicos, não é porque eu ficava bebendo cachaça, jogando sinuca, nada disso. É porque eu trabalhava muito na época que eu fazia faculdade, que eu tinha que me sustentar, tinha que sustentar minha família, então eu tinha que trabalhar bastante. Então com isso eu acabei não levando a faculdade da forma como eu queria, da forma como eu deveria. Então quando chegou no nono período, eu fui fazer a prova de exame de ordem no nono período. Quando eu chegou no nono período, eu fui lá fazer a prova de exame de ordem, só que eu tinha uma carência ainda muito grande. Eu não estava preparado para poder fazer a prova do exame de ordem. Então, tem gente que critica, porque nesse cursinho, cara, os cursinhos preparatórios são ótimos, para eles poderem te mostrar qual o caminho até a aprovação. Eu peguei, fui lá e me preparei para a primeira fase do exame de ordem, estudei pra caramba, estudei muito. Só que a carência que eu tinha ainda de conteúdo era muito grande. O que aconteceu? Eu fui lá e pô, tirei 38, foi 38, acho que foi 38, tirei 38 na primeira fase do exame de ordem. Falei, meu Deus do céu, não acredito, cara, tive 38. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste com aqueles 38 pontos. Mas o que eu fiz na mesma noite? Na mesma noite mesmo. Conferi o resultado ali umas 7, 8 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, eu já voltei a estudar. Falei, não vou me entregar ao desânimo, não vou me entregar à tristeza, eu vou permanecer, vou seguir em frente. Na verdade, eu me achava merecedor de ter passado na primeira fase do exame de ordem. Mas existem, porque eu estudei bastante, mas existem coisas na nossa vida que nós só conseguimos entender um tempo depois. Eu não sei no que você acredita, não sei qual é a sua crença. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele tem propósitos para as nossas vidas. E o que eu tive que fazer? Peguei, tive que aceitar o resultado, fui estudar, e fui estudar cada vez mais, com muito afinco, com muito gás, e até que 3 meses depois, mais uma prova do exame de ordem, ou 4 meses depois, mais uma prova do exame de ordem. Na próxima prova do exame de ordem, o que aconteceu? Passei na primeira fase, se eu não me engano, com 47 pontos, e aí fui lá, parti para a segunda fase, fiz o quê? Fui fazer direito tributário. Pessoal, mas vocês já tinham enfim, você já tinha ali um certo conhecimento de direito tributário, você atuava no direito tributário, não conhecia nada. Na primeira fase do exame de ordem, eu conheci um professor chamado Pedro Barreto. Muitos de vocês devem conhecer o professor Pedro Barreto, o famoso PB. Eu fiz ali a primeira fase, o coaching exame de ordem com o Pedro Barreto. E na primeira fase ele utiliza de uma metodologia, essa metodologia ela é muito interessante, em que ele trabalha no chamado CO, coaching exame de ordem, as menores matérias que você consiga conquistar um grande número de pontos. Porque qual que é o grande segredo? Qual que é a fórmula que ele utiliza? É melhor você conhecer bem as menores matérias, ou seja, tributário, constitucional, administrativo, empresarial, Código de Defesa do Consumidor, internacional, ambiental, ética, ECA, e você dominar essas matérias, e você chegar na prova tendo estudado essas matérias de ponta a ponta, do que você se dedicar para direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, direito do trabalho, que são matérias gigantescas que não dá tempo de você estudar todo o conteúdo em apenas 3, 4 meses. E aí é o que ele falava lá, até como exemplo, e pra mim fez todo sentido, a primeira vez que eu ouvi aquele cara falando. Eu peguei e falei assim, rapaz, não sei se você conhece o PB, mas quando eu conheci o PB há anos atrás, o cara entrou na minha sala de aula, eu achei que era um bicheiro. O cara pegou, chegou lá com uma calça social, uma camisa cor-de-rosa, pensei que o cara fosse da Mangueira, com um cordãozão de ouro, um relojão de ouro, assim, douradão. Eu falei, rapaz, esse cara aí, o que ele vai falar pra gente, cara? Eu pensei primeiro que era um bicheiro, depois que eu vi que ele tinha esse treinamento, coaching exame de ordem, e eu vi que esse treinamento tinha todo sentido. Ele virou pra mim e falou, Robert, o que é mais fácil, você pescar dentro do aquário ou pescar no mar?
Como assim, professor? Você tem 10 peixes dentro de um aquário, você tem 10 peixes dentro de um mar. É mais fácil você pescar 10 peixes, ou seja, 10 pontos, num aquário pequeno, em matérias pequenas, ou você buscar esses mesmos 10 pontos ali dentro do mar, os mesmos 10 peixes em um oceano gigantesco. Então é o mesmo comparativo de você estudar as menores matérias ou estudar as maiores matérias. Às vezes existe uma ilusão de que você parar para estudar civil, processo civil. Ah, professor, mas civil, processo civil, juntando civil e processo civil são 11 pontos. Mas você já viu o tamanho de civil? Civil você tem obrigações, você tem parte geral, você tem responsabilidade civil, você tem direito de família, você tem sucessões, você tem contrato, você tem direitos reais. Ou seja, é muito grande para você conseguir se preparar em 4 meses. Pelo menos você vai precisar de 5 anos. Então, eu conheci a técnica do coach exame de ordem, do chamado CO, fui lá, fiz com ele o CO e consegui passar com muita tranquilidade. E o cara que normalmente faz com ele ali o coach exame de ordem, com a tendência, que vai se preparar com ele de direito tributário. Hoje ele leciona direito tributário e constitucional, também por uma questão de estratégia. Depois, para a prova da segunda fase, eu tinha naquela época exatos 40 dias para me preparar. Em 40 dias, você consegue solidificar todo o conteúdo, por exemplo, de civil? Não. De penal? Não. De trabalho? Não. Mas ele conseguiu me mostrar ali por A mais B que se eu fosse para tributário ou para constitucional, eu conseguiria em 40 dias estudar todo o conteúdo e chegar ali no dia da prova com muita confiança, chegar lá de fato já tendo fechado toda a matéria, isso com um bom professor, claro, com um bom treinamento, e ele conseguiu me provar por A mais B que ele conseguiria me treinar nesses 40 dias para poder ser aprovado na segunda fase. Fui lá, fiz a segunda fase e o que aconteceu? Passei logo de primeira. Exigiu muita dedicação? Muita dedicação. Foram mais ou menos 150 dias, vendo ali todo aquele processo seletivo, 150 dias estudando dia e noite. A minha rotina era o seguinte, nessa época eu fazia estágio. Então, eu dormia até 10 horas da manhã. Professor, dormia até 10 horas da manhã? Calma, vou te explicar. Dormia até 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, acordava, tomava um banho e ia para o estágio. Chegava lá no estágio, 11h30 da manhã, meio-dia. Ficava no estágio até 18 horas. 18 horas, ia para casa. Chegava em casa, tomava um banho, fazia um lanche e começava a estudar a partir das 20 horas, 20h30. Eu estudava de 8, 8h30 da noite até 5 horas da manhã. Por quê? Porque para mim era o horário que eu tinha melhor rendimento, que não tinha ninguém nas redes sociais de madrugada, não tinha ninguém com quem conversar, não tinha banco aberto para poder pagar a conta, não tinha nenhuma preocupação, ninguém ia me ligar, ninguém ia me chamar no WhatsApp. Então para mim era o melhor momento para poder me preparar. Era mais efetivo do que se eu acordasse 4, 5, 6 horas da manhã e normalmente na parte da manhã eu não tinha uma boa produtividade. Então passei mais ou menos 150 dias estudando dia após dia nesse ritmo de estudos, dormindo ali 3, 4 horas por noite para poder conseguir passar no exame de ordem. Ah, professor, mas vai acabar com a sua saúde. Peraí, vai acabar com a sua saúde? Não, cara. São 150 dias que você vai ficar ali dando sangue, dando raça, fazendo o seu melhor para você conseguir ser aprovado, para você conseguir realizar um sonho. Lembre-se sempre, resultados extraordinários, o que eles exigem? Exigem atitudes extraordinárias. Então, se você precisa passar no exame de ordem, você quer passar no concurso público, você vai ter um período da sua vida que você vai precisar ali, ó, dar o sangue, fazer aquilo que ninguém faz dia após dia. Professor, valeu a pena? Valeu muito a pena. E depois, um tempo mais tarde, quando eu me tornei professor, que aí, conversando com o Papai do Céu, que ele me falou: sabe por que você não passou naquela vez, na sua primeira tentativa no exame de ordem? É porque eu queria que você conhecesse a dor de ser reprovado no exame de ordem. E por eu ter conhecido qual é a dor de ser reprovado no exame de ordem, hoje eu consigo entender a dor dos meus alunos. Eu sei que exame de ordem não é brincadeira, que quando a pessoa fica chateada, peraí, existe um motivo, mas que mesmo você sendo reprovado, você tem como levantar a cabeça e reunir forças para poder seguir em frente, continuar dando o seu melhor, que você vai ser aprovado. Claro, se você tiver a melhor estratégia e se você fizer o treinamento correto. Dica de hoje, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e vamos seguir juntos.